Então, nós vamos falar sobre esse tema, que eu acho extremamente relevante para entender um pouco aí a questão da vida atual, desse conceito proposto por Bauman, que é justamente o da modernidade líquida. Mas antes de adentrar essa questão da modernidade líquida, acho importante a gente fazer alguns apontamentos, né? Que eu acho que são importantes para a gente pensar essa questão da modernidade líquida. Eu vou colocar em modo de apresentação. Vamos lá. O amor que antes era um porto seguro tornou-se atualmente um mar agitado de likes. Então, nosso desejo que antes alicerçado em encontros profundos, agora navega em um oceano de perfis idealizados, né? Um perfil que eu chamo de construído, um perfil maquiado, né? Então, com isso eu dou boas-vindas a vocês à era da vida líquida, da modernidade líquida, e nós vamos finalizar com essa ideia do amor líquido, tá? Onde, da mesma forma que nós nos conectamos rapidamente, nessa era nós também desconectamos. É aquilo que o Bauman chama de on e offline. Nós vivemos nessa era do on e offline. Os objetivos aqui que eu coloquei é refletir, então, a partir do Freud sobre a questão da modernidade, o que ele vai discutir em suas obras essa questão. Em um segundo momento, a gente pensar a partir da questão da psicologia do amor em Freud, ou perpassando um pouco, historicizando um pouco a ideia de amor nele, para chegar no Zygmunt Bauman, que vai tratar um pouco desta questão do amor líquido. Talvez vocês perguntem qual é a relação de Bauman com Freud. Bom, quando Bauman escreve O Mal-Estar da Pós-Modernidade, no capítulo inicial, ele começa falando do livro do Freud chamado Mal-Estar da Civilização. O Bauman escreve praticamente baseado esse livro na ideia do Freud acerca do mal-estar da civilização, e ele vai abandonar, o Bauman abandona mais tarde a categoria de, de pós-modernidade e vai, a partir desse abandono, construir essa ideia da modernidade líquida. Então, a gente vai começar pensando um pouco em duas perguntas. O que Freud entende por modernidade e os efeitos dela nas relações humanas? E qual a relação da modernidade líquida, então, de Bauman, com as concepções de modernidade em Freud, tá? Então, a primeira consideração que a gente vai fazer é tentar situar o início desta chamada modernidade. Então, ela tem início entre os séculos XV e XVI, que marcam um período histórico de idade moderna, que se estende até o final do século XVIII. Então, tem três grandes acontecimentos que se destacam nesse período: a expansão marítima, o Renascimento e a Reforma Protestante, que vai trazer também alterações e mudanças. E esses acontecimentos acabam alterando a vida política, a economia, a sociedade e a cultura. Em consequência disso, as pessoas passam a adotar modos de vida bem diferentes daqueles dos homens que viveram na Idade Média. A partir de então, até então, era uma sociedade teocêntrica, voltada como Deus no centro
do pensamento, a teologia como norteadora do pensamento, e agora, na Idade Moderna, inicia-se um processo de racionalização e onde o homem começa a questionar os antigos dogmas. E as características delas, de acordo com o Antônio Giddens, é marcada pelo ritmo acelerado das mudanças e que vão ocorrer com extrema rapidez. Portanto, as ideias que movem esse período são a velocidade e a comunicação que geram as transformações globais. A segunda característica é o motivo da mudança, ou seja, as transformações sociais em toda a superfície da Terra. E o Guedes coloca uma terceira, que é a ligação com a natureza intrínseca das instituições modernas, até então inexistentes, tais como o sistema de Estado, começa a se pensar o que é o Estado, ainda que esse Estado tenha uma origem na concepção de Deus ainda, esse Estado começa a ser pensado pelos filósofos, pela sociologia e também pela outras correntes filosóficas. E aí começa, então, uma completa transformação em produtos e serviços, em mercadorias e a dependência da produção de fontes de energias inanimadas. Então, os elementos que vão definir a modernidade são a mudança arquitetônica, então você vê uma mudança nas avenidas, nas linhas retas, no vidro das arquiteturas. Você tem um processo, então, chamado de industrialização da produção, que o Marx vai falar do modo de produção capitalista. Então, se inicia uma crítica a partir do Marx para a modernidade em relação ao modo de produção capitalista. Há um processo de industrialização. Essa modernidade tem elementos também de ritmo, de aceleramento da vida, que na modernidade líquida vai ser acentuado, e as novas formas de poder corporativo, e aquilo que vai marcar muito o pensamento do Marx, que são as lutas de classes e o sistema de comunicação de classe. Então, existe também a tensão entre estados nacionais fortalecidos, identidades locais e movimentos populares. A modernidade do Brasil se dá também no final do século XIX, entre a segunda metade do século XIX até o início do século XX, com uma urbanização intensa, o processo de industrialização, né? Vai ter a formação de um proletariado no Brasil, a imigração, a libertação dos escravos, um mercado consumidor interno que começa a se expandir, essa industrialização que eu já comentei, e o processo de modernização, então, leva à necessidade de repensar sobre as estruturas sociais e políticas vigentes, ou seja, nós vamos continuar com o antigo modelo monárquico ou vamos abrir para a república e todas essas concepções políticas e econômicas que, no entendimento dos que postulavam a modernidade no Brasil, era um processo de modernização e de crescimento. Mas a modernidade, ela não é para todos, a gente sabe disso. A modernidade foi um processo excludente, apesar de toda a ideologia de que ela traria crescimento e bem-estar para todos. Então, quando Freud vai escrever O Mal-Estar da Civilização, ele é um escrito às vésperas do colapso da Bolsa de Valores. Então, o Mal-Estar da Civilização é uma penetrante investigação de Freud sobre as origens da felicidade. Então, ele vai dizer que tem pelo menos 3 coisas que trazem um conflito ao ser humano. Então, a sociedade, ele mesmo e as relações que ele tem com os outros. Então, essas seriam as 3 fontes da infelicidade do ser humano, pensado no mal-estar da modernidade. Então, Freud forja, então, uma leitura da modernidade e de seus impasses pela reinvenção do conflito entre a natureza dos antigos e a liberdade dos modernos, segundo os cânones da linguagem conceitual da psicanálise. Então, pode-se sublinhar a presença de uma crítica na obra de Freud, não da modernidade enquanto tal, que seria ingênuo a gente pensar,
já que a modernidade é uma produção de ordem da história, mas dos impasses que a modernidade constitui para o sujeito. Então, a crítica dele está nos impasses que essa modernidade vai constituir para a vida das pessoas, do indivíduo em si. Então, o Freud, nessa crítica, centrava principalmente naquilo que seria a ideologia do progresso cientificista, que prometeu no início do processo de modernização no Ocidente, no século XVIII, o progresso. Então, ele vê que esse progresso ele traz consequências, como na sociologia também, o Marx vai ver que o progresso, a modernidade, vai trazer consequências para a sociedade, apesar de que a ideologia propagava que seria o progresso, e como na bandeira do Brasil tem a ordem e o progresso. Então, vale ressaltar que essa crítica se fundava na impossibilidade de uma reforma de espírito e da sociedade, tendo como base a ideologia cientificista do progresso e da civilização. E aí, então, a gente já adentrando nessa característica do Freud, o que é pensado sobre o prazer e a sexualidade e o amor nesse contexto do final do século XIX, que se dá, então, o início do surgimento da psicanálise. Então, o pensamento do Freud vai ser um impacto, né, no final do século XIX, porque o prazer era visto até então como algo que acontecia somente na fase adulta, e o Freud abre essa discussão, eles têm um pano de fundo de discussão, há toda uma base teórica da psiquiatria falando sobre o ser humano, a sexualidade, e é lógico que o Freud não vai ser o único que vai trabalhar a teoria da sexualidade, né? A gente tem que pensar também que existiram outros pensadores no período dele trabalhando isso, mesmo na psiquiatria, e depois no campo da psicanálise, também as mulheres, principalmente a Lu Andréa Salomé, que vai ser uma debatedora da teoria do Freud sobre a sexualidade. Então, Freud inicia essa discussão dizendo que o prazer é inerente do ser humano. E a sexualidade não é algo que nós vamos aprender, mas ela está em nós. Ela não está dissociada, mas é reprimida pela cultura, sociedade e religião, conforme o livro dele, o texto dele, Totem e Tabu. E aí ele vai falar também que na base do prazer, da teoria da sexualidade, estão as pulsões, que determinam os nossos desejos, e o inconsciente, que determina as nossas escolhas objetais. Então, temos nos instintos, nas pulsões, os instintos que necessitam da satisfação sexual, que é o prazer, e os instintos que necessitam da satisfação das necessidades de conservação, como comer, beber, que também vão trazer prazer para nós. E aí o prazer e a sexualidade, então, é algo que se passa com a experiência, é algo semelhante que se passa com a experiência amorosa. Então, ele vai ver isso acontecer e vai dizer também uma crítica, não muito tempo antes, vai se consolidar o que ele chamou, ou se chamava de um ideal do amor romântico, né? E que para eles ali naquela época era uma invenção recente correlativa à emergência de uma subjetiva interiorizada. O amor é agora um sentimento espontâneo que brota de dentro e que, no qual depositamos de maneira quase exclusiva nossas expectativas de realização subjetiva e projetamos nosso horizonte de felicidade terrena muito diferente, aliás, do que teria sido a ideia da experiência amorosa antiga. Então, Freud vai começar a falar dessas questões do amor no texto sobre narcisismo, né? Uma introdução em 1914. O amor e a escolha a partir
da escolha de objetos, né? Vai falar sobre o amor também entre as pulsões, no livro As Pulsões e as Suas Vicissitudes, em 1915. Ele é apresentado a partir das diferenças e articulações com as pulsões. Em 1921, ele retorna também sobre a psicologia do grupo e análise do ego, onde Freud utiliza os conceitos de idealização e identificação para distinguir duas formas de amar. No mal-estar da modernidade também, ou na civilização, ele recorre a um filósofo da antiguidade grega no poema sobre a natureza, onde ele apresenta Eros como uma força que tende à unificação, enquanto Thanatos vai ter uma força que vai surgir e que tende à destrutividade e à desunificação. Então, Freud vai afirmar nesse contexto todo que a dor, o amor, o prazer é inerente da vida do ser humano e nesse sentido que ele vai dizer que o mal-estar é estruturante, constituindo, portanto, de uma condição do sujeito na cultura, ou seja, o estar doente, o amar, ou ter prazer é uma condição do sujeito de viver a sociedade. Então, o Freud, nas pulsões, ele vai lançar as três polaridades psíquicas a partir de uma noção enérgica, né? Que é a libido sexual, e nesse sentido que se pode dizer que a libido é a substância das pulsões sexuais e está sujeita à transformação. Ele vai também dizer sobre a oposição do eu-objeto na constituição do eu, dos objetos e das relações que se estabelece entre eles. Então, a antítese é prazer, desprazer, apresenta estreita ligação com os princípios que regem o funcionamento do inconsciente, os princípios do prazer e da realidade. E o Freud também tem um texto que chama As Contribuições à Psicologia do Amor. E sobre esse título, com quase 8 anos de intervalo entre eles, ele joga algumas ideias. Existe um tipo especial de escolha de objeto feito pelo homem ou pela mulher. Então, é o inconsciente que vai escolher esse objeto de acordo com as primeiras concepções de amor que vêm da relação de pai e mãe e família. E sobre a mais comum depreciação amorosa. E é neste livro aqui, ó, sobre a mais comum depreciação na vida amorosa, que o Bauman vai fundamentar a ideia dele de amor líquido. É aqui que o Freud vai discutir que vai existir um desencantamento do homem pela mulher ou da mulher pelo homem nessa depreciação na vida amorosa. E no Totem Tabum, ele também retorna a esses princípios. Então, nos textos aqui em cima, o Freud vai ter três questões. Ele vai ver pacientes que se apaixonam ou mantêm relacionamentos com mulheres casadas ou prostitutas. Então, ele vai ver homens que, apesar de casado, mantêm uma percepção acerca da mulher como aquela mulher idealizada, pura, casta, mas concomitante, ele mantém uma vida sexual paralela. O segundo é o paciente sem potência psíquica, sem a libido. E a terceira é a depreciação, então, do parceiro amoroso, aquela imagem idealizada que não se concretiza com um relacionamento duradouro. Ou seja, nós já temos em Freud uma ideia de que o amor pode acabar. Diferente do Erich Fromm, que vai ver o amor como uma arte que deve ser vivido em toda a sua potencialidade. Já em Freud existe um indício de que uma relação conjugal, uma relação de namorados, pode passar por um fim no sentimento ou na concepção do amor.
Então, nesses três trabalhos estão incluídos essa questão do desenvolvimento libidinal. Então, corrente afetiva, corrente libidinal, falha na simbolização do pai e da mãe, ou seja, no marido e esposa, dissociação da figura feminina entre santa e desculpa aqui, mas é o que ele coloca no texto, tá? E sobre o tabu e a virgindade, ele aborda a partir do campo antropológico, afirmando que em quase todas as culturas há o tabu da virgindade, né? Então, isso é o ponto crucial, relembrado por Freud, é o temor da castração, ou a inveja da mulher do pênis, ou outras questões ligadas à castração. Então, Freud conclui que existe uma tensão entre a sexualidade e a civilização, e o resultado é a neurose. A perda da potência não é exclusiva dos casos graves, mas é universal. E o homem civilizado é sempre, a certa medida, doente e impotente no que tange a sua sexualidade. O Totem Tabu ele vai fazer a mesma abordagem, e aí, então, nós começamos a adentrar. Vocês querem fazer alguma colocação? Podemos entrar no Zygmunt Bauman? Posso dar continuidade? Então, a gente vai agora entrar nesse polonês que nasceu em 1925, iniciou seu estudo em Varsóvia como sociólogo, foi afastado em 1968 das atividades, mas em Grã-Bretanha, que ele se encontra tornando-se professor titular da Universidade de Leeds durante 20 anos. Ele recebe a influência do filósofo Casey. Professor, Oi. aqui de Manaus, eu falando, o senhor está passando os slides, porque só está parado aqui nesse aqui, o amor antes de um porto seguro, tornou-se uma agitado de... Não está passando os slides? É, Tá tudo certo. agora. Obrigado aí, professor. Então, Tudo eu vou certo. deixar. Eu estava no modo. Bom, então adentramos do Bauman. Até o Freud ali, tudo bem? Podemos continuar? Então, em 1998, Bauman recebe o prêmio Adorno e ele começa uma escalada, então, como um dos principais críticos da sociedade atual, certo? E ele vai dizer que essa sociedade ela é excludente, ainda que muitos movimentos proclamam uma ideia contrária. Então, o Bauman vai dizer que, enquanto filósofo e sociólogo, que nós vivemos uma sociedade que agora tem um novo formato. Não é mais um modo de produção capitalista, mas é um modo de produção ou modo consumista capitalista, ou seja, o que vai imperar agora não é a questão da produção em série, mas o consumo desenfreado que vai caracterizar a sociedade que nós estamos. Então, ela é uma contradição à ideia de comunidade, essa busca. Então, para Bauman, nós construímos nesta era, que ele chama das relações consumista, da vida consumista, do modo de ser consumista, nós estamos, para ele, construindo uma sociedade superficial, onde as relações virtuais são mais empolgantes e importantes do que as pessoais. Então, ele diz assim: pois no mundo virtual podemos viver o que a realidade não nos permite, e por meio da internet que a sociedade se desintegra no que se refere às relações. Então, ele chama isso de tempos líquidos. Então, o que está por trás dessa ideia de liquidez? É uma metáfora que ele usa para caracterizar o estado da sociedade moderna, pois como os líquidos possuem capacidade de manter as formas, então é algo que, ou seja, na sociedade líquida sempre é híbrida, sempre muda-se rapidamente, tá?
Então, aqui eu vou fazer um comparativo entre a modernidade sólida e a modernidade líquida. Então, ela é anterior e agora nós estamos na atual. Então, aqui, a sociedade nossa hoje é a sociedade dos consumidores, ok? Tá andando o slide aí agora? Manaus? Sim, senhor, professor, tá bom, tá bacana, tá aí, agora sim, tá Obrigado. legal. Então, nós temos na antiga a sociedade dos produtores e na líquida a sociedade dos consumidores. Então, a sólida e a líquida, na sólida é marcada pelo corpo, na líquida pelo espírito, na sólida pela necessidade, na líquida pelo desejo. Na sólida, tudo era pensado a longo prazo, o trabalho era para sempre, o casamento era pensado para sempre. Agora as coisas são pensadas para o agora, é o imediatismo das coisas. Dos produtores, levava-se em conta a coletividade, agora tudo se acentua no individual, e antigamente, na sólida, era a coerção, a repressão, e agora nós vivemos a ideia da tal liberdade. Então, para ele, essa sociedade líquida de consumidores, ela tem rupturas e descontinuidade, né? Então, ou seja, instantes eternos, ou seja, sucessão de presentes, né? Então, a gente está vivendo como se fosse todo dia o presente, como naquela filosofia do Carpe Diem. Não há uma ideia de progresso lento e contínuo como havia na questão da modernidade sólida. Então, cada ponto é um novo começo, cheio de oportunidades únicas. Então, a vida agorista é marcada por impulsos de aquisição e descarte, ou seja, nós consumimos, compramos, compramos, compramos e descartamos, né? Então, tudo isso tende a ser apressada para não perder oportunidades. Então, se você não tem o celular da época, você já está numa situação diante dos seus próximos, como que ultrapassado. Então, a pressa hoje é uma das características da nossa sociedade. É a necessidade de descartar e substituir por algo melhor ou maior. Então, há uma sucessão de situações que não podem ser derivadas das anteriores. Então, o que está nesse conceito do Bauman? É uma contraposição da modernidade sólida. Então, a metáfora que descreve a fluidez dos nossos dias é essa ideia de que tudo muda rápido, né? Então, no amor líquido, no mundo líquido, as coisas não mantêm a forma e se mantêm por pouco tempo. Então, a internet, as notícias, as relações familiares e pessoais mudam constantemente de configuração e de estruturação. Então, na sociedade sólida, por exemplo, havia a esperança de um emprego fixo para sempre. Então, a pessoa quase sempre trabalhava seus 35 anos, seus 30 anos, e tinha até uma certa segurança de um emprego. E já na sociedade líquida, o emprego já não é mais garantia de estabilidade. Então, constantemente nós estamos buscando novas oportunidades no mercado. Então, o que acontece em termos de conhecimento na modernidade sólida? Quanto na modernidade sólida o conhecimento era para toda a vida, na líquida também existe a ideia de que conhecimento tem prazo de validade. Por isso, a ideia de estarmos conectados o tempo todo, né? Então, na modernidade líquida, a gente está conectado em busca de informações que mudam rapidamente e tudo mais. Então, a modernidade líquida é caracterizada pela velocidade das coisas. Então, não temos. E é interessante o seguinte: ele vai dizer que na sólida a gente sofria, de certa forma, ao acesso às informações. E hoje, o que nós sofremos não é mais pelo acesso às informações. Ele vai dizer, o Bauman vai dizer que nós o que sofremos hoje
é pela incapacidade de fazer escolhas. Ou seja, ele vê o mundo como um grande supermercado cheio de oferta, até o conhecimento, até as relações estão nos apps. Os apps são uma prateleiras de supermercado onde você pode escolher de acordo com o seu gosto e perfil. Então, ele assim diz, o que nós sofremos hoje não é pela falta do conhecimento. O conhecimento hoje você tem aí pela internet a rodo. É pela capacidade ou incapacidade de fazer escolha. O que é melhor desse conteúdo todo que vem vindo? Então, a gente se perde nesta oferta tão gigantesca de informações que a gente acaba não tendo a capacidade de fazer a melhor escolha, do melhor conteúdo, das relações pessoais e tudo mais. Então, o Bauman continuando, eu só para situar então, dentro do ponto de vista analítico, psicanalítico e sociológico, esse mal-estar que o Bauman vai caracterizar vai ser então, na visão do Bauman, quando ele traz para a discussão tanto no mal-estar da modernidade, como no da pós-modernidade, como no amor líquido e como o retorno ao pêndulo, quando ele vai falar qual vai ser o futuro da psicanálise, que é um dos últimos livros que ele vai escrever com o psicanalista argentino Dissel, ele vai justamente fazer uma interlocução, o Bauman, entre as concepções da psicanálise e da psicologia, para poder compreender, então, essa questão da chamada modernidade líquida, da vida líquida e do amor líquido. Então, o comparativo está aqui, ó, né? No mal-estar da civilização do Bauman, lá enquanto Freud se concentra no mal-estar da civilização, Bauman explora o mal-estar da pós-modernidade, tá? Evidenciando as novas formas de sofrimento e angústia. Enquanto Freud, lá na civilização, relaciona-se com os conflitos internos do indivíduo, o Bauman vai relacionar com as exigências da modernidade. Então, o amor líquido é o conceito que ele vai dar de uma realidade contemporânea com implicações para relações interpessoais e na construção da identidade. E o Freud vai falar lá da degradação do amor, certo? Então, a vida em consumo, segundo Bauman, contribui para a degradação do amor, transformando-se em uma mercadoria. Tá? Então, a psicanálise, por sua vez, analisa então como as dinâmicas inconscientes podem sabotar as relações amorosas. Então, o que é uma mercadoria? Vamos lá, voltar lá para o Marx. Mercadoria para o Marx era algo que tinha que você precisava, né? Que é uma necessidade sua e que possui um valor. Então, diante desta questão hoje do amor ou da vida líquida ou das relações líquidas, né? As relações, nós precisamos dela e, de certa forma, elas estão hoje permeadas de precificação e valores. Então, aqui, na modernidade sólida, você vê, então, uma ideologia, que é um conjunto de ideias, né? E uma ilusão, que é uma promessa de vida melhor para todos, mas isso não acontece. Uma massificação, ou seja, uma homogeneização das experiências, das identidades, e uma coisificação das coisas, dos objetos, para se alcançar um determinado fim. Então, em Marx você tem o modo de produção capitalista, em Freud você a civilização você vai ter o conflito, no Marx a exploração do trabalho como força de trabalho, alienação e fetichização da mercadoria. Em Freud você vai ter então o conflito entre os instintos, as exigências da civilização, a repressão e a sublimação. O Bauman vai basear essa ideia no Marx da liquidez, quando Marx diz assim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, o Bauman vai cotejar com as ideias de Marx
e também vai cotejar com as ideias do Freud, quando Freud vai trabalhar sobre a degradação do amor. Então, o que caracteriza essa modernidade líquida? Instabilidade nas relações sociais, no trabalho. As identidades são quase cada vez mais fluídas e incertas. O individualismo, né? Ou seja, o predomínio do individualismo sobre o coletivo. O Bauman vai discutir isso muito na sociedade individualizada, quando ele traz aquele mito de Caim e seu irmão Abel, e ele diz assim: por acaso sou eu o guardião do meu irmão? E Bauman vai ter também um livro chamado Vidas Desperdiçadas, que ele mostra que as pessoas que estão aquém da modernização ou da modernidade, essas pessoas acabam se inserindo dentro da sociedade, mas elas acabam sendo como que paisagens dentro da vida urbana. Elas se misturam com a vida urbana e elas se tornam invisíveis aos nossos olhos. E quando ele fala que existe um movimento da sociedade atual para tentar ajudá-las, é um movimento muito mais de desencargo de consciência, de uma ajuda ínfima, do que uma ajuda concreta para restabelecer a vida desse sujeito e reintegrar esse sujeito na sociedade. Então, ele vai dizer que aqueles que estão à margem, que têm as vidas desperdiçadas, essas pessoas estão misturadas à paisagem da vida urbana e são imperceptíveis no dia a dia. Elas acabam nos incomodando quando elas nos abordam. Tá? Então, a tecnologia também vai ser a marca dessa questão da liquidez e da fragmentação das relações sociais. Também tem essa autora, a Eva Illouz, ela é israelense, e ela também trabalha a questão do amor líquido, é um livro interessante também, e ela aborda também a mercantilização do amor e a busca por emoções cada vez mais instantâneas. Bom, o Bauman, então, vai da sociedade líquida, da modernidade líquida, ele vai passar para a vida líquida, que tem, então, essas características que nós já abordamos. Ela vai também ser caracterizada por uma vida que muda constantemente, mas é uma vida que vai buscar sempre o consumo como forma de prazer, de satisfação do eu. Voltando aqui, nessa vida, assim como na sociedade, a vida líquida também não pode e não permanece e não mantém a sua forma em curso por muito tempo. Então, é uma vida precária, vivida sempre em condições de insegurança, de incerteza, de ansiedade, de depressão, porque sempre existe uma sucessão de reinícios. Né? Então, a vida líquida requer isso, enquanto na sólida se tinha a esperança de um emprego a longo prazo, na líquida a gente sofre com a possibilidade de recomeçar um novo emprego a cada momento que se é despedido. Então, nessa vida, a gente livrar-se de coisas tem prioridade para adquiri-las. Então, abrir mão das coisas, né, é uma facilidade para que a gente possa adquirir outras. É uma vida de consumo e projeta o mundo e seus fragmentos como objetos de consumo, ou seja, que perdem a sua utilidade enquanto são usados. Então, ele passa a dizer: pessoas são mercadorias, as redes sociais são venda da imagem, o trabalho tem um nível de chateação e os relacionamentos são cardápios que você escolhe nas redes de namoro, nos apps de namoro. E aí ele vai falar, então, que vai existir esse fetichismo da subjetividade. Enquanto lá na modernidade sólida existia o fetichismo da mercadoria,
aqui nós temos o fetichismo da subjetividade. Então, sociedade de produtores, sociedades de consumidores, dissociação, trabalho e mercadoria, agora adaptação de acordo com a demanda. Força de trabalho como mercadoria, agora o eu como mercadoria. Então, nós somos mercadorias, tanto no emprego como nas relações, nós temos um prazo de validade, né? Então, o Bauman vai colocar que vai existir uma consequência psicossocial, que é a da desabilitação social, relacionamentos terminados com facilidade, no emprego, um constante estado de emergência, você está sempre trabalhando, trabalhando, e aí também você tem um estado de desejo de felicidade constante, e para satisfazer essa felicidade, você precisa comprar e comprar sempre. E aqui, então, adentramos no amor líquido e as fragilidades das relações humanas. Alguma questão que vocês queiram colocar? Podemos prosseguir? Professor, Pois não. é, me chamou a atenção essa passagem aqui do líquido e do sólido. Mas vendo assim, é, o, o casamento do, do passado, eu vou falar assim, notoricamente, era um relacionamento mais duradouro, só a morte nos separa, que isso tem até na Bíblia. Hoje eu tenho assim uma pastora na nossa igreja e ela tem tentado ter relacionamento com alguém. Inclusive, como o senhor está falando aqui, inclusive nós já somos um cardápio, uma mercadoria que a pessoa escolhe, a gente vê mesmo que aí ela tenta até, né, ela consegue arranjar um namorado ali, mas aí passa um pouco tempo, 1 mês, 2 meses, 6 meses, não quer mais. E Uhum. eu vejo que isso reflete muito, é real, é uma realidade, é fato mesmo na vivência das pessoas. E nós somos, né, consumidos, né? Nós somos consumidos pelas redes sociais, Facebook e outras. Mas esse é o que eu queria questionar a respeito desse casamento. Será que é por isso que há muitas mulheres solteiras e deixadas e não segura o casamento? É isso que eu queria fazer a pergunta para o senhor. Será que é isso aí, por causa dessa situação mesmo que estamos vivendo, o mundo líquido? O que o Bauman vai colocar é que existe uma dificuldade de se estabelecer, deixa eu ver se estou com o microfone, tá? De se estabelecer relacionamentos duradouros na atualidade. Por quê? Justamente por causa dessa questão da descartabilidade. A gente está enxergando o outro como mercadoria. Então, assim, antigamente havia todo um processo de ruptura de uma relação, né? Existia a dificuldade, o divórcio era visto como um pecado pelas instituições religiosas, dentro da questão eh, da Constituição do Brasil também, tinha toda a sua, o seu lado legal, né? Então, hoje, com a abertura toda que existiu, e a facilidade de se ter outros relacionamentos, então tem feito com que as pessoas não mantenham relacionamentos por causa dessa busca frenética por consumir. Então, o outro se torna uma mercadoria nesse processo. Então, por isso que eu vou consumindo, consumindo. Eu não quero repetir aquele cardápio, eu quero partir para outro tipo de relacionamento, né? Então, eu tenho várias opções, o mundo é um mercado, eu posso escolher, as coisas são feitas para se deteriorarem, para serem descartáveis, inclusive as relações. Então, as pessoas acabam não tendo um compromisso nas suas relações por conta disso, né? Então, aqui, ó, quando a gente vai falar sobre o amor líquido,
tanto na abordagem sociológica, como na abordagem psicanalítica. Então, é tudo uma cultura de descarte. Então, tudo é feito para ser descartado porque existe o império da obsolescência. Então, a obsolescência é programada. O seu celular é programado para um dia dar problema. O computador que nós estamos aqui agora, o seu computador também é programado para dar problema. Então, existe esse império já constituído. Então, existe uma cultura imposta, que é uma cultura do descarte, que está presente em diversas áreas da vida contemporânea, tanto quanto a fragilidade e as relações e a busca por novidades. Então, a gente sempre está em busca de novidades. E, de certa forma, também existe hoje a precarização do trabalho e a insegurança existencial. Ou seja, como a gente vive a precarização do trabalho, a gente sempre está pensando em recomeçar um outro trabalho constantemente. Então, a gente tem uma certa... E isso faz com que a gente tenha... afeta a nossa capacidade de construir projetos de vida a longo prazo, certo? E também de estabelecer vínculos duradouros, porque existe essa precarização. Tudo se torna, está dentro dessa cultura do descartável. Então, já existe uma obsolescência programada, ou seja, as coisas vão ser descartadas. Então, a gente está dentro desse império que impõe que as coisas um dia vão acabar. Então, se o nosso celular ficou anacrônico, a gente já corre para trocar. Se sai o iPhone, não sei que número, a gente vai lá e já tenta substituir o mais rápido possível, porque senão a gente está numa cultura do defasado, né? Então, a gente já vai estar com o pezinho lá na modernidade sólida e não na líquida, que as coisas mudam. Então, e aqui que existe, então, na leitura dos sociólogos, existe a solidão em tempos de hiperconexão. Ou seja, nós estamos conectados, mas paradoxalmente, a era digital, que é marcada pela hiperconexão, também é marcada e associada ao aumento de sentimentos de solidão e isolamento. Aí que o Bauman vai dizer: nós somos solitários no meio de uma multidão também solitária. Ao mesmo tempo que nós estamos hiperconectados, nós temos a sensação de vazio e de solidão. Então, não estamos vivendo as relações tete-a-tete, o toque, o presencial, não é? Então, ele vai dizer, o que marca essa era é que, paradoxalmente, nós estamos sozinhos no meio de uma multidão de solitários. Então, o amor romântico também, na era do consumo, é transformado em produto, com expectativas irrealistas, né? E a busca por experiências cada vez mais intensas. Então, o que o sujeito quer não é um relacionamento duradouro, são experiências, então, fragmentadas. Ele sempre busca algo, outra pessoa, porque o outro é produto, o outro é consumo, o outro é mercadoria. Então, nós estamos envolvidos em todas as instâncias na era do consumo e da descartabilidade. Então, a identidade é líquida e a busca por autenticidade também. Então, existe uma fragmentação da identidade na era líquida, né? Por isso, as experiências são poucos autênticas, não é? O que podemos ter é alternativas, às vezes encontradas em comunidades e práticas alternativas, mas geralmente nós estamos aí dentro de uma questão de fragmentação, tanto da coletividade como da identidade pessoal. Então, o que que ele vai dizer? Que as relações são marcadas pelas máscaras, não é? E aí a gente vai lembrar um pouco da persona em Jung,
Então, existe uma tentativa, há a possibilidade de uma construção de uma identidade na sociedade líquida. O que que é sólido na sociedade líquida? Talvez comecemos uma pergunta por aí, né? Então, nas relações humanas, que ele vai dizer, as conexões predominam. Então, ou seja, onde deveria existir relação humana, existem o fato de estar conectado. Então, a grande sacada dessa palavra envolve a noção de que em uma conexão, a vantagem não está só em ter várias conexões, mas principalmente em conseguir desconectar-se sem custo. Vamos pensar num relacionamento de amizade, ou num relacionamento conjugal, ou num relacionamento de namorados. É mais difícil você terminar presencialmente. No conectado, basta você colocar off. Essa pessoa nem vai saber que você deixou de segui-la. Então, o que Bauman, numa das entrevistas, ele diz assim, olha, eu com quase 90 anos, 86 anos de vida, quando ele deu a entrevista, ele diz assim, eu não tenho mais do que, não tenho nem 300 amigos. Como é que você se relaciona com 100 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores? Né? Então, assim, é a geração que busca like, mas não sabe o que é relacionamento duradouro, relacionamento pessoal. Então, os humanos são transformados em mercadorias que podem ser consumidos a qualquer preço. Então, o amor líquido, né, no estudo os sociólogos vão refletir principalmente nas consequências, então ele vai dizer que existe aqui uma consequência no amor líquido, que é refletir a angústia que reina nos sentimentos humanos, ou seja, a emoção despertada pela pressa de encontrar um parceiro perfeito, sempre mantido com a meta ideal, nunca como a realidade concreta. Você tem toda a predominância do amor líquido, né? Os casais procuram manter relacionamentos abertos, é uma característica do amor líquido, se bem que já na época de Freud havia psicanalistas femininas que defendiam a ideia do amor livre, da autoerotização, que Freud não defendia, enquanto Freud via a masturbação como uma possível um viés de neurose, a Lu, Andréa Salomé via como a autoerotização feminina, a expansão da mulher, enquanto Freud não via o clitóris como um centro de prazer da mulher, a Lu Salomé, que é uma discípula dele, que vai ser uma estudante dele e vai se formar em psicanálise junto com outras mulheres, vão defender a ideia do clitóris como o centro do prazer feminino. Então, tem toda uma discussão já em Freud e lá no campo, só que essas vozes femininas não chegam para nós, não é? Elas não, essas teorias das mulheres psicanalistas vêm tardiamente para a gente, mas elas são silenciadas, ou seja, enquanto os homens psicanalistas estão discutindo a inveja do pênis, a castração, eles mesmos estão castrando as psicanalistas femininas, impedindo-as, inclusive, de participar das sociedades psicanalistas, né? Então, no amor líquido, tudo tem, os laços são fluidos, nada permanece. Então, Bauman vai crer que os relacionamentos a dois não podem se desenrolar a parte da cena social, ou seja, das regras do jogo estabelecidas pela sociedade global. Então, nada pode fugir desse complexo panorama do moderno fenômeno conhecido como globalização. E Freud, então, vai dizer que essa era é marcada pelo apaixonar-se e desapaixonar-se. Ele vai falar que são as relações do bolso, né? Ou seja, é, como você coloca qualquer objeto dentro do bolso, né? E essa relação é doce, é boa, como diz o Bussato,
e de curta duração, né? Você guarda no bolso de modo a poder lançar mão dela quando for preciso. Então, vou passar aqui, ó, então, o Bauman vai falar que não se deve, não se deixe apanhar, né? Então, para cada ganho há uma perda e para cada realização um preço. Então, não se deixe apanhar, evite abraços muito apertados. Lembre-se que quanto mais profundo e densas suas ligações, compromissos e engajamentos, maiores seus riscos. Não confunda a rede, um turbilhão de caminho que se pode deslizar, com uma malha, como com uma malha, essa coisa traiçoeira que vista de dentro parece uma gaiola. Então, e ele vai também falar sobre a dificuldade de amar o próximo, que é marcada, por isso é a questão do amor líquido. No amor e na guerra tudo é vale. Então, existe uma fluidez das relações, um medo de apego nas relações, essa mixofobia, aversão ao diferente e uma solidão por trás dessa possível fachada de conexão. Então, quando é que para Balma se inaugura a chamada modernidade líquida? Quando uma senhora vai para uma reportagem, uma rede de televisão, canal aberto, e como entrevistada é perguntada: a senhora já sentiu prazer na vida? E ela diz publicamente, do individual para o global: eu nunca tive orgasmo. Então, a partir disso, o Bauman vai dizer que a modernidade começa, a líquida começa a ressurgir nessa questão que o individual vai ter um impacto nessa fala da mulher. Então, ela explicita uma dor vivida na sua relação de forma aberta e pública. Então, ele vai falar: bem-vindo à era em que as relações vão escorrer pelos vãos do dedo. Então, e aqui essa era é marcada sobre a dificuldade que temos de amar. Bom, a gente sempre teve, né? Mas agora é muito mais, né? Então a gente coisifica. Então o convívio é destruído, né? Então existe todo um espectro de xenofobia, de suspeitas, de animosidade às tribos. Então tem toda essa questão de intranquilidade da existência líquida moderna. E as novas mídias e relações. A revista Crescer aqui, numa época, fez uma pequena pesquisa com 1.521 crianças de 6 a 12 anos, e ela apontou que 62% dessas crianças reclamam que os pais estão distraídos para ouvi-los, né? E uma pesquisa da Universidade de Boston mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa em família, os smartphones são poupados. Tá? Então, o que eles mostraram? Que os cientistas observam que o comportamento de 55% dos adultos que foram com os filhos a restaurante na zona metropolitana de Boston, 40 deles não largaram o celular durante a refeição. Em um estudo de Michigan, realizado em 143, com 143 casais heterossexuais, 70% das mulheres relatam que os smartphones atrapalham seu relacionamento amoroso. As novas formas de traições na modernidade também, né? Então, essa modernidade líquida tem suas consequências, que é a fragilidade das relações, os vínculos não são duradouros, a banalização da vida, a mercantilização de tudo e a busca instantânea por novas emoções. E aí a gente vai entrar um pouco na questão, então, mais do ponto de vista da psicanálise. O que está acontecendo no mundo cibernético das redes sociais? A vida na tela e o show do eu. É uma exposição desenfreada de sensualidade de jovens garotas, não é? Então a gente pode olhar isso como uma forma de gozo, como uma forma de autoerotização,
como uma sensualização, como uma forma de sedução, de teatralização, de mercantilização, de coisificação, de infantilismo, de show da persona, não é? Então, esse mundo é marcado, então, pela ideia da exposição, a vida na tela. E aí tem quem diga, e tem psicanalistas reforçando isso em estudos atuais, que existe um certo narcisismo digital, né? Então, nós estamos aqui não só a busca de um parceiro que reflita a nossa grandiosidade e perfeição, mas as redes sociais permitem que a gente idealize os nossos parceiros, a gente cria o nosso cardápio, a gente busca aquele que a gente pode escolher e tudo mais. Então, é uma discussão que hoje existe aí, certo? Esse possível narcisismo digital. Então, hoje não é penso, logo existo, com a célebre frase de Descartes, né? Eu posto, né? Logo logo existo, né? Sou visto, logo existo. Então eu tenho que postar para existir. Se você ficar um dia sem postar algo, quem é que quer saber o que você comeu, o que você bebeu, onde você foi, com quem você foi? Mas a gente constantemente está postando, porque posto, logo existo. Sou visto, logo existo. E antes era penso, logo existo. Então, existe essa. A gente quer uma validação da nossa existência através de imagens. Então, o número também de seguidores e curtidas e visibilidades online passou a conferir essa validação do eu. A Paula Cedilha também aborda essa questão, denunciando a evasão da privacidade e a compulsão exibicionista nas redes sociais, né? Pessoas que estão compulsivamente, de forma obsessiva, postando imagens toda hora de si. Então, além de ter virado um muro de lamentação, de reclamações, as pessoas também se exibem de forma sensual ou não, mas também de forma compulsiva. Então, o ato de se mostrar, de criar personas, né? Ou seja, mostrar aquilo que ela não é. Às vezes tem pessoas postando coisas que estão indo em lugares que elas nem foram. É uma tentativa de buscar aprovação online, né? De poder ser visto como um tipo de... Então, isso pode ser visto como um tipo de narcisismo. O criar personas e postar aquilo que você não é, né? E você buscar admiradores. O que você quer é likes, né? Então, essa ideia de persona e máscara social é inspirada no Jung, que ressalta como usamos máscaras sociais para agradar os outros, né? Então, a exposição nas redes sociais muitas vezes se torna um show do eu, onde criamos personas, ou seja, versões idealizadas de nós mesmos, de si mesmo. E essas personas, então, podem ser máscaras sociais que escondem a nossa essência, o nosso medo, a nossa dor, a nossa rejeição, a nossa depressão, a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Então, esse exibicionismo online pode ser uma forma de buscar autenticação, validação, reconhecimento que não tivemos na infância ou que não tivemos em nossa vida. Então, esse narcisismo digital e suas relações sociais, a Vera Lúcia Ribeiro discute, no texto intitulado Narcisismo, a Era Digital, e como as redes sociais ampliam o espelho narcísico, lembrando aqui do Lacan, e nesse texto ela analisa como as redes sociais podem intensificar comportamentos narcisistas, né? E como busca por essa validação. Essa validação externa se torna uma parte significativa de nossa existência online. Por isso nós estamos online quase que constantemente. E o Michel Petrella, que também é um psicanalista, que também aborda o tema do narcisismo
e das redes sociais. E ele discute a transposição da interação para o abstrato nas redes sociais e como a exposição constante nessas plataformas pode refletir traços narcisistas. Temos as patologias, então, que é o inconsciente e as relações superficiais, ou seja, o inconsciente com seus desejos e pulsões pode influenciar a busca por relações superficiais, não é? A gente pode ter escolhas de relacionamentos com rupturas constantes, lembrando lá da repetição, da ideia de repetição, né, do neurótico. Então, nós podemos ter dificuldade de estabelecer vínculos profundos na era líquida, a narcisação que nós já falamos, e esse papel da angústia na contemporaneidade, ou seja, angústia diante da precariedade, da incerteza da vida contemporânea, pode levar à busca por prazeres imediatos e relações fugazes. Então, por estar angustiado, por estar ansioso, por estar depressivo, eu busco na tela ou nas redes sociais uma forma de autenticar o meu eu, uma forma de exteriorizar, criar uma persona, uma figura que eu não sou, para atrair aceitação, para solidificar a aceitação pública. Pode existir uma histeria nas redes sociais? Vou deixar para que você responda, mas de certa forma existe uma certa erotização feminina das relações. Não quero entrar aqui em questão de julgamento, não, mas parece que o amor para o consumo, então, existe nessa sexualização virtual, nesse erotismo virtual, não é? Dramatização das emoções, dramatização, a teatralização da beleza, a exposição do eu e tudo mais. A personalidade neurótica, a obra de Horney pode nos ajudar a entender um pouco disso, né? Como as patologias sociais se manifestam na psique individual, gerando sofrimento e alienação. As patologias virtuais, acompanhada de evolução da evolução tecnológica, é fundamental para analisar essas questões, como influenciam a nossa saúde mental. Está se vendo cada vez mais na prática psicanalítica a presença de muitas enfermidades, o bullying cibernético, a questão da comparação, da inveja, dos ciúmes do outro, das brigas, dos laços, das rupturas instantâneas, o efeito que tem, e principalmente entre jovens adolescentes e jovens, né? Que existem essas crises em torno do bullying, e de isolamento, de sofrimento, de dor, até de questão de suicídio, a gente vê relacionado às redes sociais, por não ter aceitação. Então, a gente tem que evitar, lógico, estigmatizar, nem tudo na rede social é ruim, mas a rede social faz de tudo para que a gente se mantenha conectado, não é? Como? Através de premiação, de jogos, ela muda a interface constantemente para não se tornar anacrônica, porque ela quer você o tempo todo conectado. Ou seja, tudo é fabricado, tudo é pensado no marketing digital para que você fique preso a maior parte do tempo possível. Então, já nos finais, a gente pode pensar que existe essa frenética relação das redes sociais com o narcisismo, vai impactar as nossas relações familiares quando nós damos mais atenção às redes sociais do que à família, do que aos filhos, do que a relação tete a tete com o nosso cônjuge, o namorado, o namorado, e existe essa ansiedade generalizada na contemporaneidade, que é marcada pela precarização do trabalho, instabilidade das relações, tem contribuído para este aumento da ansiedade generalizada. A depressão também, é a sensação desse vazio, a dificuldade em estabelecer vínculos significativos e a pressão
por resultados podem levar à depressão. O burnout, esgotamento físico, emocional, causado pela sobrecarga de trabalho, às vezes na conexão, conectados, né? A exigência de alta performance também é uma patologia cada vez mais comum na sociedade contemporânea, além das neuroses e lutas de classes sociais, e a Horne, que também vai nos ajudar a entender um pouco das neuroses e das desigualdades. Enfim, o paradoxo da nossa era é que gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conveniências, mas menos tempo. Mais remédios, mas menos bem-estar. Lemos muito pouco, assistimos muita TV e muito raramente oramos. Multiplicamos nossas possessões, mas reduzimos nossos valores. Esses são os tempos de homens altos e caráter pequenos, lucros enormes e relações superficiais. Esses são os dias de duas rendas familiar, mas, mas mais divórcio, de casas chiques, mas lares quebrados. Nós aprendemos a ganhar um sustento, mas não ganhar uma vida. Conseguimos aumentar anos da vida, mas vida aos anos, não vidas aos anos. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Então, esse é o paradoxo da vida moderna. Ok? Ok, professor. Muito bacana, muito legal. Bom, tô aí. Muito bom. Bom mesmo. Muito Vou encerrar, então, se não houver pergunta, fazendo aqui é, lembrando aí é, ao, pois não, professor, professor, pois não. eu vejo isso refletir, como eu sou um protestante, eu vejo Hum, isso refletir muito nas igrejas também, né? Esse amor líquido, né? E também se vê, porque eu lido com pessoas assim pela igreja, as pessoas tipo assim querendo uma inovação e ninguém consegue, porque são a mesma, é, mesmos ensinamentos, né? E eles querem assim coisa, né, diferentes, e aí você não dá, já sai dessa igreja, vai para outra igreja, vai para outra, e é aquele corre, corre mesmo, entendeu? Agora dá para me entender através desse estudo por que que vivemos desse jeito nas igrejas hoje que estamos vivendo. Porque sim, eu não sou tanto velho, mas eu já sou um senhor idoso, tenho 64 anos, eu tenho 37 anos de cristianismo, e dentro desse cristianismo eu venho observando, né? Ninguém para mais, ninguém consegue colocar uma pessoa ficar só numa igreja, ficar ali com a gente como antes. Até era proibido você sair de uma igreja para outra. Hoje não, você não para ninguém. Então, é. vai para cá, vai para ali. Esse aqui, esse muito bom, muito legal mesmo. São Muito bom. assim, a religiosidade, o Bauman discute isso num dos seus livros, chamado um texto, é um artigo dele, né? Ele vai falar a religião líquida. Justamente, ele vai discutir essa questão, que quando uma denominação não satisfaz mais o sujeito, ele vai trocar por outra. Quando uma doutrina não satisfaz mais o sujeito, ele vai trocar por outra, né? Então, essa questão ele vai discutir também, sobre a religião na modernidade líquida ou na pós-modernidade. Ok, pessoal? Então, assim, ó, lembrando a vocês que, não sei quem está de visita aqui, mas se tiver alguém que nos visita aí, lembrando que nós estamos oferecendo um curso de... Oi, oi, eu tô de visita, vim a convite da Kátia Labelle. Ah, prazer, seja bem-vinda. Como que é seu nome? Ana Caroline? Isso, Ana Caroline. Aproveite, Ana Caroline, que nós temos ofertas especiais aí para os nossos cursos de pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Entra lá na página,
Eu vou deixar o link aqui para você, nas conversas. Visite a nossa página da Uniaberta, veja lá os cursos de pós, estão preços assim imperdíveis, viu? Vem fazer parte do nosso grupo, Legal, obrigada. tá bom? Uma boa noite a todos. Então, foi um prazer estar com vocês e bom semestre, início de semestre a todos.